Olá, meus amigos queridos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Amor ao Próximo, Juiz de Fora. É uma alegria poder nos reunir nesse momento para absorvermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, conversarmos sobre esse consolador prometido. Uma alegria poder contar com a presença de todos vocês. Unidos, vibrando juntos, construiremos sim aquele mundo melhor que todos nós queremos, precisamos e buscamos. Com alegria hoje vamos receber o Dr. Delano Carneiro, também do Amor ao Próximo, só que lá de Leopoldina, uma casa amiga, uma casa irmã, uma casa que conosco vibra junto. Temos aí o mesmo nome, vibramos com o mesmo coração, unidos, juntinhos. É uma alegria ter ele hoje conosco e agradecemos já, né, a presença aqui. Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente, mas antes a gente vai fazer uma leitura também para encaminhar nossos pensamentos, para que a gente possa serenar o coração e entrar nesse momento aí de estudo com o Dr. Delano. Trouxe hoje o Livro da Esperança, né? O livro psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 26, que diz assim para a gente no seu título: Falar. Falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário. E ora em silêncio por todos aqueles que lhes sofreram o impacto doloroso. Tantas vezes acompanhas com reverente apreço os que tombaram em desastre na rua. Homenageia igualmente a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra que o estopim é suscetível a ser apagado antes da explosão, que reprime os ímpetos de fúria antes de estourarem na cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada à reposição do reequilíbrio, mas deve ser dosada como fogo quando trazida ao refúgio doméstico para a execução da limpeza, sem que, por isso, tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Larga a sombra de ontem os calhaus que te feriram. A noite já passou na estrada que percorreste, e o sol do novo dia nos chamas à incessante transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre as mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem. Não seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencia o consolo sem a pretensão de ensinar, e reteando com a penúria.
Menciona as riquezas que a bondade divina espalha às mãos cheias, em benefício a todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra. Deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz impagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Então, meus amigos, Livro da Esperança, o capítulo 26, Falar. Então, vamos fazer nossa prece inicial pedindo a Jesus que nos oriente os pensamentos, que nos guie nesse momento, que aclare a nossa mente para que possamos absorver tudo que o nosso querido amigo, Dr. Delano, trouxe da nossa amada Leopoldina, do Centro Espírita Amor ao Próximo, para juntos construirmos um novo olhar sobre todas as coisas, buscarmos um novo caminho, redirecionarmos nossas ações, ampliarmos o nosso entendimento e felizes continuarmos a nossa caminhada rumo à evolução. Amado Mestre, que todos aqueles que estão conosco agora, que estarão conosco depois, em algum momento, possam sentir-te junto a eles, nos lares, junto à família, e que possam construir ambientes mais harmoniosos, de maior paz, de maior amor, de maior tolerância. Agradecidos pela oportunidade dessa tarde, pedimos as bênçãos dos céus e damos graças a Deus. Que assim seja. Então, meus companheiros, felizes estamos todos com essa presença tão amiga do Dr. Delano, que a gente chama para cá. Tudo bem, Dr. Delano? Boa noite, Gisele. Boa noite aos amigos. Obrigada pela presença, viu? Muito obrigado a todos pela oportunidade. É uma alegria ter o senhor aqui. Fique à vontade. Estamos aqui felizes e querendo muito um pouquinho desse conhecimento que o senhor nos trouxe essa tarde, tá bom? Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos. Sim. Você, Gisele, com a sua leitura tão oportuna, tão rica e poética, ela nos convida a refletir exatamente sobre a nossa fala, sobre a nossa conversação, enfim, sobre a nossa linguagem, o universo que está à nossa volta, porque nós interagimos a todo tempo. E é inegável que um instrumento valioso nesta interação com o mundo que nos cerca é certamente o diálogo. Rubem Alves, com a sua criatividade única, nos falava que há diversos cursos para oratória, todos eles disponíveis, né, a larga mano, mas ele nunca viu um curso para escutatório, ou seja, nós gostamos de falar, seja a linguagem falada ou a linguagem escrita, e temos dificuldade em ouvir. Isso é uma realidade e precisamos refletir sobre isso, sobretudo a partir de um texto belíssimo que vem na obra Obreiros da Vida Eterna, de autoria de André Luiz, naturalmente, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesta obra, nós aprendemos com o nosso André Luiz que há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando campo favorável aos nossos propósitos de serviço. Ele nos traz aqui uma advertência muito, muito oportuna. E conclui: a conversação cria o ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou para a negação. Desta fala, nós podemos extrair uma grande lição, que a palavra em si, ela não é boa ou má.
depende do sentido em que ela está sendo colocada, no contexto em que está, dentro do contexto onde ela está inserida. Isso para nós é relevante por quê? Porque no mundo em que estamos vivendo, e aí eu trago a palavra de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 5, né? Ele nos lembra que os tempos são difíceis. E, em grande medida, isso tem fala de Paulo há de 2000 anos, nunca foi tão atual como agora. E uma das grandes dificuldades que nós, seres humanos, experienciamos é, naturalmente, esta inter-relação, esta relação interhumana, esta relação interpessoal. Daí, como é valiosa esta observação de André Luiz, nos convidando a cuidar das palavras, a colocação, da forma como nós as empregamos, porque a palavra, indiscutivelmente, ela tem um grande poder. Mas ela será gloriosa não a partir da beleza que ela está, né, apresentando, da capacidade poética que ela traz, mas, sobretudo, a partir da mensagem que ela nos passa, daquilo que ela traz como elemento basilar, a essência. E será, naturalmente, em contrapartida, desastrosa se nos traz o prejuízo da dúvida, da má-fé, da intolerância, a expressão de alguma mágoa, trazendo consigo ainda ruídos de vingança. Então, a palavra merece um cuidado muito grande de nossa parte. André Luiz continua dizendo para nós: compreendendo a extensão das tarefas por fazer e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam, somos de parecer que precisamos sanar vários desequilíbrios das intromissões desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes. A fala de André Luiz nos traz uma lição que, quando a gente era criança, lembra, nós vamos nos lembrar agora dos nossos ancestrais. Quando alguém está falando, nós devemos ouvir e contrapor após o encerramento daquele raciocínio. Porque, em maior ou menor medida, grandes desavenças, grandes discussões nascem exatamente quando interpelamos, quando nós interrompemos o raciocínio de alguém. Isso, no nosso dia a dia, é muito mais comum do que imaginamos. Quando estamos irados, então, vencidos pela cólera, pela intemperança, nesse momento foge o raciocínio, foge a lógica, e nós queremos falar mais alto. Aquele que tem razão não precisa utilizar um tom mais elevado. Ao contrário, se tem a razão, deve utilizar a mansura para que ele possa, através de uma linguagem equilibrada, harmoniosa, fazer valer ou não o seu entendimento. Chico nos lembra, com a sua sabedoria ímpar, que quando tivermos irados, devemos colocar na boca um gole d'água, que nós não vamos conseguir falar, naturalmente, com a água na boca. E ele diz: mantenha nessa condição até que conte até 100. E, a partir daí, a nossa ira vai se dissolvendo, naturalmente. E quando nós formos usar a palavra, nós estaremos menos agressivos, estaremos menos propensos a ferir alguém, enfim. Esse é que é o ponto que nós precisamos olhar com atenção. Os nossos ancestrais tinham um ditado de grande sabedoria. Eles falavam: palavra falada é como a flecha atirada.
Não tem volta. E hoje, no mundo em que estamos vivendo, grandes desastres, e eu diria até mesmo situações de extrema gravidade ocorrem em face dessa dificuldade nossa de mantermos em alto nível uma conversação. E aí ele vai nos trazer ainda uma fala do nosso André Luiz, dentro da obra O Preço da Vida Eterna. Ele vai nos trazer um brocardo, né, antigo, que dizia que a palavra é maçã de ouro quando é colocada no seu tempo certo, em uma bandeja de prata. Ora, tudo que hoje nós precisamos é exatamente compreender que eu tenho um raciocínio, eu tenho uma maneira de pensar, mas eu estou diante de alguém que diverge. Isso é muito natural. Ninguém é dono da verdade. Hoje nós estamos vendo surgir aí as verdades por conveniência. Busca-se pesquisas que têm interesse em mostrar algo que é do meu interesse, que venha esposar o meu raciocínio, a minha tese. Mas muitas das vezes são trechos da pesquisa, são dados retirados de forma descontextualizando a toda aquela informação e trazendo muitas vezes notícias falsas, aquelas que hoje são chamadas de fake news. Os neologistas dão esse nome a esta expressão, né, das notícias falsas. E os detratores da gramática portuguesa, uma língua belíssima, fascinante o nosso português, sofre essa influência aí de termos que vêm do estrangeirismo e, sobretudo, no momento em que estamos numa verdadeira guerra de informação. E aí surge o quê? A inverdade. Surge o quê? Surge o fato que muitas das vezes é revestido de uma vestimenta, né, de isso é uma pesquisa, isso é algo científico, mas sem nenhuma base efetiva que sustente aquela, entre aspas, verdade. E ele então vai nos dizer, o nosso André Luiz, que se estamos verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento do exato valor do tempo. Porque é preciso que a gente compreenda que há tempo de falar e tempo de ouvir. Assim nós haveremos de estabelecer uma relação mais cordial com aqueles que estão à nossa volta. Precisamos dessa convivência. Aristóteles, cerca de 400 anos antes de Cristo, dizia com absoluta propriedade: o ser humano é um ser social. Então, nós temos que estar convivendo com os nossos pares. E para isso é importante que a gente os respeite, para sermos efetivamente respeitados. Então, esse tempo que ele se refere é precioso. Ele diz para nós, definindo cada situação no lugar próprio. E adverte, o verbo é potência divina. Olha que expressão de grande profundidade. Nós aprendemos ao longo dos estudos, do aprofundamento das pesquisas acerca da evolução humana, e é inquestionável que um dos marcos da nossa ascensão, da nossa condição de seres hominais, foi exatamente no momento em que desenvolvemos a comunicação, a linguagem escrita, falada ou através de sinais. Portanto, é, de fato, um bem, um dom divino. Então, termos esta oportunidade da interlocução através da linguagem é absolutamente benéfico
e é o que, de fato, nos promoveu, em grande medida, os avanços da civilização que hoje nos alcançam a todos. E ele continua falando do verbo, da palavra, da linguagem. Ele vai falar, o poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Ele escreveu esta obra exatamente no ano de 1946. Portanto, esta obra tem exatos 76 anos. Ora, se aquele tempo ele já dizia que a palavra se encontrava nesta condição, hoje a situação se agravou muito. Nós hoje perdemos o respeito pela palavra, literalmente. Nós estamos banalizando as nossas assertivas, os nossos raciocínios, e a doutrina nos convida a refletir sobre isso. E exatamente esse é o conteúdo que o André Luiz nos traz nesta obra. Ele vai nos dizer que as palavras, elas se movimentam, porque elas são, evidentemente, produzidas por energia. Então, a palavra é energia, ela tem este campo vibracional. E quando nós desejamos, né, estar num ambiente florido, vou fazer um canteiro aqui, vou fazer um belo jardim na minha casa, quero estar entre flores, quero estar aqui num ambiente, né, que me deixa feliz. A grande preocupação nossa são com as sementes, uma semente de boa qualidade. Nós vamos observar se aquela semente tem um índice adequado de germinação, qual a condição do solo. Tudo isso é analisado para que tenhamos este jardim que sonhamos. Assim também é o nosso mundo, é o nosso que está à nossa volta. É um mundo vibracional onde nós estamos inseridos. Se nós alimentamos ideias nobilitantes, se nós cuidamos do nosso pensamento, como cuidamos da semente, porque tudo começa a partir do pensamento. Bruce Lipton nos fala, Bruce Lipton é o autor desta obra de leitura importante, A Biologia da Crença. Ele nos diz que pensamentos são energias da mente que influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia, ou seja, o funcionamento do corpo. E aí ele traz um testemunho pessoal que é válido para cada um de nós. Quando ele afirma, quando eu decidi modificar a minha vida, passei a observar como estava empregando a energia do meu cérebro. Ou seja, como eu estava utilizando a minha inteligência, o meu raciocínio, a minha capacidade de pensar. Então, isso para nós é uma pergunta que cabe como uma luva para cada um de nós. Como é que nós estamos utilizando essa capacidade que é especialíssima do ser humano? O raciocínio lógico, a linguagem contínua. Nós somos os únicos seres dotados desse privilégio. Quando Tiago nos fala em sua belíssima carta, no capítulo 1, versículo 17, cabe a nós refletir profundamente acerca da mensagem deste apóstolo. Ele dizia, toda dádiva é dom de Deus. Então, o pensamento, a palavra, o relacionamento, estar neste mundo, nesse processo reencarnatório, que é um privilégio. Na obra Roteiro, André Luiz, o nosso Emmanuel, nos diz que há 2/3 da população da Terra está no plano espiritual, aguardando seu retorno. Portanto, nós somos seres que merecemos esta oportunidade, essa abençoada chance de estarmos aqui na Terra. Vamos fazer bom uso desta palavra. E aí nós fomos a uma outra obra chamada Vinha de Luz, também do Emmanuel e do Chico Xavier, que é que nos fala acerca da palavra, da letra, da linguagem,
o nosso Emmanuel, ele traz como base, como pilar do seu raciocínio, uma fala de Jesus em Mateus 15:18. Nos assegura Jesus, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Ou seja, nesse sentido, é que Emmanuel agora vai nos trazer a sua compreensão a respeito dessa fala do Mestre. Ele diz: o ensinamento do Mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Então, na verdade, Jesus está nos alertando para que tenhamos cuidado com aquilo que, evidentemente, estamos trazendo da nossa mente, do nosso coração, que são as nossas emoções, porque o que sai da boca e procede do coração e que contamina o homem. E aí conclui Emmanuel: indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Esta recomendação de Emmanuel, ela é importante a cada momento da nossa existência, porque nós somos, infelizmente, a cada instante, nós vivemos as nossas escolhas, as nossas decisões, e aí é preciso que a gente tenha em mente que ele vai dizer para nós aqui ainda, né, nesse raciocínio, né? O que sai da boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Então, nós podemos criar um ambiente eletromagnético à nossa volta, de paz, de harmonia, de tolerância, de compreensão, ou não, se nós não tivermos este cuidado recomendado por Jesus. E ele vai continuar: do íntimo dos tiranos, lá do interior dos tiranos, daqueles homens maus, sequiosos de poder, truculentos. Por este processo, origina-se o movimento inicial da guerra, um movimento destruidor que torna a fonte que nasceu lançando ruína e aniquilamento. Ou seja, é a soberba expressada em atos impensados, em atitudes, muitas das vezes a partir de assertivas, de palavras mal colocadas, de promessas que deverão ser cumpridas porque empenhou a palavra e a partir daí se coloca numa situação de contenda, de luta. O que vemos hoje no cenário mundial é isso. É algo que nos assusta porque a compreensão deveria permear aqueles povos irmãos, mas a guerra está lá, presente, gerando tantas dores, tanto sofrimento. E ele agora vai tocar num ponto nevrálgico, no nosso calcanhar de Aquiles, porque inúmeras vezes, movidos por um sentimento menor, mesquinho, né, o ser humano se utiliza de um recurso danoso, a calúnia. Ele vai destacar: dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Aí nós vemos a expressão das fake news. Voltamos a esse neologismo da contemporaneidade. Muitas notícias que são passadas como verdade, elas não trazem um conteúdo verídico, mas uma vez colocadas nas redes sociais, causam verdadeiros desastres. E não há como voltar atrás. Isso nos lembra uma história, uma lenda muito antiga, de que um jovem chega para um sábio e diz assim: eu estou muito triste, porque eu acabei falando algumas inverdades acerca de alguém, estava magoado, muito chateado, e acabei cometendo esse pecado da calúnia, da difamação, e hoje eu estou vencido pela culpa.
Jesus dizia, no livro de João, capítulo 8, versículo 34, aquele que comete o pecado fica escravo do pecado. E essa pessoa chegou ao sábio pedindo como é que deveria fazer. Como é que foi isso? Isso tem, assim, consequências muito graves. Como é que o senhor pode me falar sobre isso? O sábio convidou para ele subir uma montanha. Chegaram no alto, ele levou um travesseirinho que ele usava, que era feito com penas de ganso, abriu o travesseiro, a fronha, tirou as penas, jogou, e ali ventava muito, as penas se espalharam e o jovem ficou surpreso, aquele que o procurara e que for autor desta fake news. Ele disse, olha, você agora vai recolher cada pena que estava nesse travesseiro. E o jovem se surpreende e diz, é impossível, é mesmo que acontece com você. Quando você autentica uma inverdade, uma falsidade, você não tem mais volta, isso não tem como você desfazer esse mal. Hoje, estas penas do travesseiro são colocadas literalmente nas redes sociais. Isso traz para nós muita dor, muito sofrimento. Do coração, continua Emmanuel na obra Vinha de Luz, do coração dos maus, dos perversos, dos inconscientes, surgem através do poder verbalista os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Este é um ponto que eu considero fulcral no raciocínio desta noite. Quando emitimos um conceito, quando nós, de forma inadvertida, de forma intempestiva, fazemos algum comentário, seja ele verbal, seja ele escrito, e que possa trazer dano a alguém, isso de fato vai gerar no nosso campo vibratório um descontrole, um descompasso, um desarranjo, pela lei de ação e reação. Portanto, fazer o bem, como dizia o Cristo da Idade Média, Francisco de Assis, é o melhor caminho. Pelo raciocínio linear, claro, solar e divino do nosso Francisco de Assis. É dando que se recebe. E Paulo vai falar na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, aquilo que plantamos, nós colheremos. E toda esta fala de Emmanuel está centrada neste ponto. Daí a razão de que muitas dores pelas quais passamos, muitos males aos quais somos submetidos, decorrem exatamente deste descaso que temos no respeito ao outro, especialmente através de ações caluniosas, ações nefastas, comentários desairosos, apartados da verdade. Ele vai nos dizer também que a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. Este é o grande mérito de Emmanuel. Ele nos traz o lado negativo, sombrio das nossas ações, mas, ao mesmo tempo, ele destaca o lado positivo, luminoso das nossas atividades, quando estamos envolvidos com o bem, quando estamos alinhando o nosso pensamento com ideias edificantes. E ele vai dizer, os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob a nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto.
de acordo com as nossas intenções mais secretas. Portanto, aqui ele já vai abordar, já vai aprofundar a sonda. Ele vai nos falar, muitas das vezes nós utilizamos termos suaves, mas com as intenções malignas, perversas. É importante que a gente esteja atento à nossa fala, à nossa conversação, aos nossos diálogos, né? É importante porque hoje, no mundo em que estamos vivendo, o alcance das mídias, das redes sociais, enfim, dos diversos canais de comunicação, ele é muito tempo real. E é preciso que nós nos desarmemos internamente. Nós estamos hoje vivendo momentos difíceis, mas Paulo também se nos afirma em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 5, essa que traz para nós esse momento que ele estava vivendo. Ele também vai nos convidar em Filipenses capítulo 4, versículo 13, vai dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, a mudança, a transformação, ela não só é possível, como ela é real. E este é o grande plano que Deus tem para nós. É sairmos da inércia, vencermos o imobilismo, a zona de conforto e mudarmos, nos transformarmos. Em todos os dias, assevera Emmanuel, nos acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina o homem. Cuidemos daquilo que falamos. O nosso Leon Denis adverte, né? Nós temos que, sobretudo, avaliar as vibrações dos nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, elas expulsam do nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com eles. Assim podemos, à vontade, fazer em nós a luz ou a sombra. Esse libelo da autoria de Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos dá uma grande esperança. E em Vinha de Luz, Emmanuel vai nos trazer também uma mensagem imperiosa para o momento. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm a chama viva dos bons pensamentos. Então, a origem de tudo, o cerne dessa discussão, dessa questão, desse transtorno, desse imbróglio, está naturalmente no nosso pensamento. E precisamos cuidar, zelar, para que sejamos bons administradores deste dom mavioso que é o pensamento, o raciocínio linear próprio dos seres hominais. E Jesus vai nos trazer uma mensagem belíssima em João, capítulo 8, versículo 32, aí resgatando a grande mensagem da noite. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele vai nos falar que, no círculo do tempo, a semente com o esforço do homem provê o celeiro. Então, se nós trabalharmos bem a semente, que é o pensamento, né? Que nós vamos, então, trabalhando com as nossas ações benéficas, salutares, de apoio, altruístas, naturalmente, com o nosso comportamento solidário, nós haveremos, sim, e com o auxílio da natureza, nós vamos passar pelo processo da transformação.
Assim como ele faz uma comparação muito feliz, assim como o carvão se converte em diamante. Por isso, nós vemos, ele destaca, nós vemos verdades convenientes nas lides políticas. Essa obra ela foi escrita há mais de 50 anos, e ele nos traz aqui para 1956, portanto, já conta aí com 60 e quase 70 anos, e ele nos fala, eu vou repetir, nos traz verdades convenientes às lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida e verdades dogmáticas. Então, são verdades entre aspas. São elas que predominam no momento atual. E, em grande medida, pela nossa invigilância, pela nossa negligência. Voltemos no tempo para nos lembrarmos de Sócrates, que viveu cerca de 2.400 anos antes de Cristo. Conta-se que um certo dia, desculpe, chegou a ter ele um amigo muito ansioso, querendo dar uma notícia. Ele pediu licença, só um minutinho. Você passou essa informação pelas três peneiras? Esta foi a expressão de Sócrates. Ele falou, como? Essa, ele falou, a primeira peneira, isso é algo que é verdade? E o amigo disse, sei, não apurei, mas isso traz algum bem para nós? O amigo pensou, não, de fato, não tem essa conotação, não. E ele falou assim, essa é a segunda peneira. E a terceira peneira? Desculpe, a terceira peneira, isso é útil para alguma utilidade que você vai me falar? E diante da terceira negativa, Sócrates recomendou a ele com grande cuidado, amigo, guarda somente para você esta informação. Que nós possamos utilizar este filtro da razoabilidade à luz dessa doutrina tão esclarecedora como a doutrina espírita. Que nós possamos buscar a sintonia com os nossos irmãos maiores através do cultivo dos bons pensamentos e das nossas, sobretudo, das nossas ações nobilitantes. Ele vai dizer, à medida, isso é Emmanuel, na obra Vinha de Luz. A obra Vinha de Luz. Ele vai nos dizer, à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Então é preciso que a gente assuma, de fato, este compromisso com esta transformação. O momento urge que nós façamos aquilo que Paulo nos recomenda na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21. Ele diz textualmente, examinai tudo, porém retende o que é bom. Com isso, ele vai nos convidar a uma análise do tema. E nós vamos reter aquilo que de fato é bom. Aquilo que nos traz benefícios a outras pessoas, enfim. Que nós possamos fazer exatamente, passar pelo crivo desta peneira de Sócrates, ou, como diz Paulo, o filtro da razoabilidade. E aí, continuando ainda em Fonte Viva, que é a obra que nós estamos agora extraindo dela raciocínios para esse comentário acerca da conversação, ele vai dizer para nós, né, Jesus ainda em João, agora ele vai nos dizer, lá no capítulo 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, a verdade em todos os sentidos. Mas ele está nos falando da verdade maior, aquela que nos mantém, que nos
nos dá sustentação, nos conduz à elevação, nos traz, de fato, aquilo que desejamos, a chave do reino de Deus. E para isso nós precisamos cuidar no nosso cotidiano, nas pequenas ações. Conhecer a verdade para perceber o verdadeiro sentido da vida. Nós nascemos vocacionados para a perfeição. Jesus nos fala em Mateus capítulo 5, versículo 48, que nos convida: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Naturalmente, uma perfeição relativa. E ele vai nos dizer: ao perceber o sentido, que o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes, observa a tua posição diante da luz. E aqui é importante a gente lembrar de um grande pensador, um grande autor, Viktor Frankl, que viveu os agruras da guerra, perdeu toda a família na Segunda Guerra Mundial, saiu fisicamente grave, de condições gravíssimas, né, de saúde mental, saúde física, que ficou abalado e combalido em face de tantos anos, né, nos campos de concentração, mas nos deu um exemplo de superação. Ele nos legou uma corrente da psicanálise chamada logoterapia, que é a busca do sentido para a vida. O que ele nos dizia? Dentro desse texto de Emmanuel, nós estamos agora derivando para Viktor Frankl. Encontrei o sentido em minha vida ajudando outras pessoas a encontrarem o sentido de suas vidas. Portanto, neste momento, esta é a grande mensagem final. E aí eu lembro o nosso Erich Fromm, um dos maiores pensadores alemães que viveu no século passado e que foi um grande, além de filósofo, sociólogo, escritor. Ele dizia: nós somos uma sociedade com notória infelicidade, solidão, ansiedade, depressão. Somos pessoas que ficam felizes quando matam o tempo que foi tão difícil de conquistar. E aqui né, um autor não espírita, mas nos fala do valor, da importância, da gratidão que devemos ter pela vida que hoje estamos experienciando. Vamos buscar coordenar melhor as nossas ideias, ordenar melhor a nossa consciência, consubstanciar melhor os nossos pensamentos e refletirmos sobre uma mensagem que o nosso Martin Luther King, um homem grandioso, que viveu apenas 39 anos, nasceu em 1929 e morreu em 1968. Um ativista importante, um grande ativista social e um pastor que dizia o seguinte: aprendemos a voar com os pássaros, aprendemos a nadar com os peixes, mas não aprendemos a fácil arte de convivermos como irmãos. Então, que nós possamos, respeitando o outro, mantermos esse cuidado permanente da palavra amiga, afável, seja ela escrita, falada, através de sinais, de modo a que possamos erigir um mundo novo, onde o respeito e a fraternidade sejam as palavras de ordem. Vamos convidar a Gisele a retornar ao vídeo. Já estamos concluindo, agradecendo a Deus pela oportunidade desse encontro. Muito, muito obrigada, doutor Delano. Foi uma lição, assim, primordial para as nossas vidas, né? O que a gente fala, o que a gente pensa,
o que a gente sente, tudo é expressão, tudo é linguagem, tudo é conversa. Conversamos às vezes com o corpo, com a nossa vibração e esquecemos disso. Achamos que só aquilo que a gente fala atinge o outro. Na verdade, estamos aí interagindo todo o tempo. Maravilhosas lições desse momento. Vamos dar alguns recadinhos. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer nossa prece final, tá? O senhor espera aí um pouquinho com a gente, tá bom? Perfeito. Bom, meus amigos, depois dessas lições que tocaram tanto nossos corações, que nos fizeram atentar para as linguagens sutis, vamos dar nossos recados aqui da nossa casa. Lembrando a vocês que temos aí todas as atividades, estamos retornando algumas presenciais, outras ainda estão online, mas nós estamos aí trabalhando firmes e fortes. E a primeira que a gente vai falar nesse momento é o diálogo fraterno. Nosso diálogo fraterno acontece às segundas e aos sábados. Às segundas, de 18 às 19 horas. Aos sábados, de 9 às 10 de manhã. Então, a gente tem um à noite e tem um de manhã. A gente pede para chegar um pouquinho antes do horário, não precisa marcar, mas chegar um pouquinho antes, porque a gente está trabalhando com uma equipe reduzida. Então, a gente precisa de ter alguém para atender o portão, alguém para recepcionar vocês, com todo carinho, com toda atenção que vocês merecem. Então, a gente precisa organizar essa equipe. Então, a gente pede a vocês para chegar um pouquinho antes, o uso da máscara está a cargo de vocês. Se vocês se sentirem confortáveis, utilizem. Se vocês não se sentirem, não utilizem. Mas a gente pede que, claro, se você tiver algum sintoma de gripe, alguma outra questão, que deixe para outro dia, né? Porque a gente sabe que a segurança é para todos. Então a gente também relembra esse fator. Mas fiquem à vontade sempre que precisarem. Trabalhador, frequentador, aquele que está passando lá na porta, sentiu vontade? Chama lá, tem uma equipe preparada, junto à espiritualidade para te atender, tá bom? Nós também temos as nossas palestras na segunda-feira, elas estão presenciais. Então tá lá no nosso salão, na nossa casa, a máscara também flexibilizada. Fique à vontade, o ambiente está arejado, ele está tranquilo, fique à vontade para estar com a gente. Às quintas-feiras, como hoje, a gente tem a online, tá no YouTube. Então todos nós podemos assistir em qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite. Vamos divulgar o bem, porque é importante a gente divulgar essa doutrina que é de pura luz, né? Na segunda-feira também funciona a nossa biblioteca. Ela está funcionando um pouquinho antes da palestra pública, um pouquinho depois da palestra pública. Você que tem livros que pegou antes da pandemia, durante a pandemia, e está querendo devolver, as nossas meninas da biblioteca estão lá. Se você tem livros que quer estudar, quer ler, temos lá várias obras confiáveis espíritas, fique à vontade, é só ir lá, a gente faz a fichinha de vocês e vocês já podem levar o livro para casa e estudar bastante. Estudar é fundamental na nossa vida, né? A gente absorver toda a doutrina espírita, vai ter que estudar bastante. Nós temos também a nossa evangelização do jovem, tá na segunda-feira, às 20 horas, presencial. A nossa meninada está lá, os nossos jovens estão lá, felizes, estudando também a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e as nossas crianças também voltaram ao presencial. Segunda-feira, 19h45 e sábado, 8h45. Esses 15 minutos aí antes do horário da palestra é para que eles também sejam acolhidos, eles sejam recebidos com carinho. A parte da evangelização musical acontece nesses 15 minutos. Então, vamos chegar um pouquinho mais cedo para que eles possam também ter essa recepção calorosa dos evangelizadores. Eles gostam, eles merecem, eles precisam. Temos também o nosso Mãos Operosas, que é o nosso grupo de artesanato.
Não precisa ser espírita, precisa ter coração fraterno para estar junto com esse grupo que é alegria, que é trabalho, que é entrega. Então, vem participar com a gente na terça-feira, às 14 horas. Nosso grupo, as nossas meninas estão lá também, trabalhando bastante, conversando, trocando alegrias, conversando sobre a situação da vida. Elas trocam todas as informações, falam de doutrina espírita. Então, vem ficar com a gente um pouquinho, vem passar essa tarde com a gente, construir também o bem através da troca fraterna entre todos os irmãos. Nossos grupos de estudo ainda estão online, porque nós temos muitos companheiros de fora da nossa casa, de outras cidades. Então, a gente ainda está online nos grupos de estudo. O Emmanuel, o André Luiz e o EAD funcionam na terça-feira. O Emmanuel à tarde, 15 horas. O André Luiz e o EAD à noite, às 20 horas. O Livro dos Espíritos às quintas-feiras, 20 horas. O GEDEC, que é o Grupo de Estudo de Evangelização, que é doutrina espírita, porque todo mundo pergunta, o que estuda na evangelização? Doutrina espírita, com metodologia para a educação. Então, o GEDEC funciona quinta-feira, 20 horas, e o Herculano Pires, sexta-feira, às 20. Ou seja, muitas oportunidades de estudo para todos nós. Pode escolher qual você quer, pode escolher mais de um, vem estudar com a gente, que é sempre muito bom, tá bom? Esses são nossos recadinhos e agora nós vamos fazer a prece final. E hoje, para a gente trocar um pouco, quem vem aí é a outra moça do sorriso. É a moça do sorriso, número 2, Dircineia. Tudo bom, Dirce? Olá, bem, tudo bem com você? E realmente, né, para vocês assim descansarem um pouquinho, né, a gente faz essas permutas aí. Sempre aí, estando juntos e agradecendo pela presença abençoada de todos vocês, que é sempre muito bom. Então a gente agradece ao Dr. Delano, porque a gente tem que tomar muito cuidado com esses sinais sutis que às vezes a gente nem tem consciência, né? Mas que, através do olhar, do nosso corpo, principalmente, a gente dá sinais até desagradáveis, né? Enquanto a gente não queria fazer isso. Então, vamos prestar atenção, vamos nos conhecer, né? Vamos aproveitar esse momento, essa reflexão abençoada que ele nos trouxe. Muito bom mesmo. Isso mesmo, Dirce. E para a gente poder terminar, né, esse momento que foi tão feliz, tão agradável, porque quando amor ao próximo encontra com amor ao próximo, só pode Amor ao dar próximo ao quadrado. amor ao próximo ao quadrado. É muito amor e muito próximo. Os corações estão muito próximos. Então a gente traz Delano para cá, porque fazer prece com amigo é melhor ainda. É muito bom mesmo. Muito Doutor obrigada, Delano. viu, doutor Delano? É uma Obrigado. alegria mesmo ter o senhor aqui. Volte mais vezes. A gente se sente muito acolhido com as suas palavras. Muito obrigado, hein? Muito obrigado a todos. Muito bom. Então, vamos fazer aí a nossa prece, nos colocando, todos nós, numa posição confortável, cada um da melhor forma que se sentir bem, nos conectando já a essa espiritualidade mais profundamente. Aproveitamos esse momento de reflexão e fomos nos ligando a esses irmãos. Então agora vamos agradecer por essas reflexões que nos foram trazidas, por esses ensinamentos tão importantes para a nossa caminhada. Que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para colocarmos em prática esses ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe, que a doutrina espírita veio nos clarear, agradecendo sempre a oportunidade que temos de adquirirmos esses conhecimentos. Então, que nós também possamos compartilhá-los com nossos irmãos, com aqueles irmãos que ainda
não conseguem entender a doutrina, que a gente possa mostrar para eles que a fraternidade, que o amor ao próximo está em todos os lugares, tem lugar em todos os corações. Aproveitando a união desse momento, que possamos levar as nossas melhores vibrações, os nossos melhores pensamentos a todo o nosso orbe terrestre, a todos os nossos irmãos, sejam eles encarnados e desencarnados, que passam por dores, sejam elas quais forem. Pacifica, Senhor, o nosso coração, para que nós possamos passar pelas nossas dificuldades com mais serenidade, com mais firmeza. Que nós não deixemos a nossa fé e a nossa esperança esmorecer, porque sabemos que estamos a todo instante, a todo momento, amparados por essa espiritualidade amiga e benfeitora, pela bondade do nosso Pai, que nos ama incondicionalmente, e por esse nosso irmão, Jesus, que está no leme desse nosso planeta abençoado. Gratidão a todos. Obrigado por esses momentos de muita luz, de muita vibração positiva. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Um bom final de dia para vocês, que Jesus nos abençoe, que os lares estejam repletos de luz e até a semana que vem. Fiquem todos com Deus. Até lá. Amém. Tchau. Fiquem com Deus.